porque é uma interpretação muito pessoal minha aqui do livro. Eu removi algumas passagens que eu acho que são um pouco controversas, que eu não concordo muito, e eu dou uma ênfase para pontos que eu acho que vão te ajudar muito a ter bons resultados. Eu vou, inclusive, te dar um link de download no final do vídeo. O começo desse livro é bem legal, porque ele tem dois personagens que decidem que está na hora de acumular riqueza. Então eles vão atrás do homem mais rico da Babilônia, Arcade, que inclusive foi amigo de infância deles. E isso é muito interessante. Esse ponto é bastante importante, porque todos eles começaram juntos. Eles brincavam juntos, né? Eram da mesma classe social. Na memória deles, na percepção deles, eles não se lembravam de ver o Arcade trabalhando mais duro que os demais, pelo menos na percepção deles. E então qual que era o segredo? O que ele fazia de diferente? O Arcade, o homem mais rico da Babilônia, então começa a contar a sua história. Antes da gente começar com as recomendações específicas, pega um caderno, pega uma caneta e eu vou compartilhar com vocês alguns pressupostos. 3 pressupostos antes da gente começar. O primeiro pressuposto é a gente entender quais são as leis universais do enriquecimento. Tem 2 tipos de pessoas que não acumulam riqueza. As pessoas que não entenderam as leis universais do enriquecimento e as pessoas que, apesar de entenderem, não praticam. Saber sem praticar não adianta nada, certo? Segundo pressuposto, enriquecer é algo bom. A riqueza é um potencializador para a vida. A gente pode fazer mais coisa, a gente pode experimentar a vida em maior plenitude. Eu costumo dizer que a riqueza é um amplificador, porque uma pessoa bem intencionada, pessoa do bem, ela vai fazer mais coisas boas. E uma pessoa com más intenções, infelizmente, consegue fazer mais maldade com mais dinheiro. Então, para as pessoas boas, é muito bom enriquecer. É necessário a gente entender o potencial positivo que a riqueza permite realizar, para a gente ter essa convicção, que é um objetivo que vale a pena ser buscado. Tem que querer, porque sem uma clara intenção, não vai cair nada do céu. E onde existe determinação, existe um caminho. Terceiro pressuposto, anote aí, a gente precisa de tempo e de estudo. Tempo todo mundo tem o mesmo, é só uma questão da gente priorizar as coisas. E sobre os estudos, a gente tem que saber encontrar as informações. Como é que o Arcade encontrou as informações para ele enriquecer? Foi através de um mestre, de um mentor. É como conta a história, o Arcade, ele não era rico no começo, ele não tinha nada, ele era igual os 2 amigos miseráveis que foram lá pedir conselho para ele. E naquela época ele tinha que pagar as contas, ele procurou um emprego, e o emprego que ele encontrou na época era ser escriba, não é? Fazer anotações, aquelas tábulas de, não tablet, ele não tinha um iPad, ele tinha aqueles tablets de argila, então ele fazia inscrições nessas tábulas. E era assim que ele pagava, né? Comida de cada dia e mal dava para fazer todos os pagamentos das despesas dele. E daí um dia veio Algamish, um homem muito rico, que pediu um serviço gigantesco, impossível de ser realizado no prazo, e o Arcade combinou que ele poderia completar o trabalho, varando a noite toda, mas em troca ele pediria que o Algamish ensinasse ao Arcade a como também se tornar rico. Então anote aí no seu caderno, conselho que o homem mais rico da Babilônia recebeu em troca desse duro trabalho, varando a noite toda trabalhando. Decida que de tudo aquilo que você ganha, uma parte é sua para guardar. É isso, esse é o conselho que o Algamish deu e mais tarde ajudou o Arcade a se tornar o homem mais rico da Babilônia. De tudo que você ganha, uma parte é sua, é para você guardar. Aí você vai falar, peraí, calma, eu recebo meu salário mensal, é tudo meu? Não, não é. Porque uma parte a gente paga o aluguel, então uma parte do dinheiro vai para o proprietário, uma parte eu pago o plano de saúde, então vai para o médico, vai para o administrador do plano de saúde, uma parte eu compro roupa, então o dinheiro não é meu, é do dono da loja, uma parte eu pago o financiamento de carro, então esse dinheiro também não é meu, ele é do dono da concessionária, eu vou para um restaurante, dou meu dinheiro para o dono do restaurante. Ou seja, para eu enriquecer é importante guardar uma parte daquilo que eu ganho. Em nenhuma hipótese eu posso gastar mais do que aquilo que eu ganho, porque diz aí o homem mais rico da Babilônia, eu tenho que economizar pelo menos, no mínimo, 10% de tudo que eu ganho. Se possível, eu guarde mais do que 10%. E a cada ano, se eu guardo 10%, o que acontece depois de 10 anos? Tem gente que vai falar, peraí, 10% a cada ano, 10 anos, então eu tenho o equivalente a 1 ano de ganhos, mas não é verdade, porque eu posso e devo fazer o dinheiro trabalhar para mim, posso investir. E essa economia ao longo dos anos, ela vai me trazer frutos. Eu vou plantar esses frutos e vou colher ainda mais. Agora, cuidado. Quando você tem o dinheiro e você vai entregar esse dinheiro para alguém, dê esse dinheiro para quem entende das coisas.
Tá? Teve uma história em que logo no começo o Arcade juntou 1 ano de economias e ele deu dinheiro para um fabricante de tijolos. Esse fabricante de tijolos era amigo dele e falou: olha, eu vou viajar para a Fenícia, eu vou comprar joias e vou revender. Parecia um plano ótimo, com um pequeno detalhe. Ele entendia muito de tijolo, mas ele não entendia nada de joias. E quando ele foi para a Fenícia, ele comprou um monte de pedrinhas coloridas, vidro colorido, que não valia nada, que foi enganado, perderam tudo. Provavelmente você conhece uma história parecida no nosso mundo contemporâneo hoje. Alguém que vai se aventurar numa área em que não entende muita coisa e acaba perdendo tudo. Pelo menos o Arcade ele já tinha o hábito, já tinha adquirido aquele hábito de economizar 10% a cada mês. Então nos próximos 12 meses ele continuou economizando, ele procurou um melhor investimento. Ele procurou comprar bronze para um fabricante de escudos. Então veja o progresso no acúmulo de riqueza do Arcade. Primeiro ele começa a guardar uma parte daquilo que ele ganha, pelo menos 10%, no mínimo 10%. E depois ele começa a estudar para identificar bons investimentos. Mas ainda falta uma parte importante. O lucro desse investimento, nesse empreendimento de bronze, para fabricar escudo, o que ele estava fazendo com esse dinheiro? Ele pegava o dinheiro e gastava em banquetes, bebidas, roupas bonitas, finas. Quer dizer, todo o fruto do investimento estava sendo consumido. Aí veio o mentor, obviamente, deu uma bronca, obviamente, no Arcade, e falou: olha, se você quer enriquecer, você não pode fazer isso, você tem que plantar os seus frutos. É isso. Bem simples, né? Então, para enriquecer, primeiro a gente tem que querer. Somente querendo que a gente consegue algo. E daí a gente vai atrás de aprendizado. E por fim, nós vamos praticar. O que a gente tem que aprender e praticar? Nas palestras que eu dou falando desse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, eu costumo falar de 3 mandamentos. Isso não está no livro, é uma forma minha de explicar, uma interpretação minha, tá? Primeiro mandamento: gaste menos do que você ganha. No mínimo você vai guardar 10% do que você ganha, se você puder, guarde mais. Sempre lembrando de, obviamente, aproveitar a vida, sem exagerar. Não é? Não tente guardar exageradamente mais do que você consegue, porque daí você perde o fôlego, não consegue dar continuidade de longo prazo. Para controlar nossos gastos, primeiro a gente tem que entender uma coisa: os desejos são infinitos. E conforme a gente mais ganha, mais o nosso desejo aumenta. A gente quer uma casa melhor, um carro melhor, roupas melhores, quer comer em restaurantes melhores, não é? E esse comportamento pode levar a gente à ruína, independentemente de quanto que a gente tem de dinheiro. Por quê? Porque o desejo é infinito. Então, antes da gente assumir qualquer gasto, vamos sempre lembrar disso. Gastar menos do que a gente ganha. E daí a gente vai definir os nossos gastos, né? Vamos controlar os nossos desejos e contentar em viver uma vida em que, naturalmente, ninguém pode satisfazer plenamente todos os desejos. Isso é loucura. Os desejos não serão plenamente satisfeitos. Isso é normal, faz parte da vida. Existe um outro gasto, uma categoria especial, que é o financiamento para casa própria. O Homem Mais Rico da Babilônia diz que todo mundo deveria ter sua própria casa, onde ele mora. Então o conselho seria você fazer um planejamento para você ter a sua morada e você evita pagar aluguel durante a vida toda. Esse conselho, na minha opinião, é muito importante, mas a gente tem que avaliar com cuidado, porque não é uma regra absoluta. Tem que saber implementar bem esse conselho. O custo do financiamento, ele tem que ter um preço justo. Se os juros forem muito altos, pode não ser uma boa escolha para dedicar meu dinheiro. Pode ser interessante ou até prolongar um pouquinho a fase que eu pago o aluguel, mas não é só isso não. Você tem que também levar em conta que as novas gerações gostam muito de mobilidade e o imóvel pode dificultar algumas mudanças de planos adiante. Então, tudo tem que estar em sintonia com os planos familiares. Por outro lado, o imóvel, quando ele é bem escolhido, em uma área talvez ainda carente de infraestrutura, que tem um grande potencial ainda de urbanização, ele é um investimento que tende a aumentar muito. Tá? Você pode valorizar muito, isso pode ser muito bom. Segundo mandamento: faça boas escolhas. Apenas considere conselho de pessoas que sabem do que elas estão falando, de pessoas experientes, que têm resultados, pessoas bem intencionadas. Não perca dinheiro. Conforme você vai acumulando riqueza, vai aparecer muita oportunidade imperdível, geralmente parentes, amigos, bem intencionados, mas que estão caminhando para uma roubada, eles vão te chamar para ir junto. Então, ao invés de você se encantar com a possibilidade de um ganho incrível, mirabolante, prefira, em geral, menor ganho, menor risco, porém um ganho mais certeiro. Tá? Um investimento com uma boa liquidez é aquele que você pode resgatar quando você precisa, com mais agilidade quando é necessário. Na vida nós estamos sempre expostos a muitas oportunidades. Eu vou falar um palavrão agora. Sabe o que é um procrastinador? Procrastinador é um enrolador. Aquele que deixa para mais tarde, aquele que se ocupa com outras atividades de menor importância, só para ele poder se distrair, fugir daquilo que é mais importante, um pouco mais complicado. O procrastinador, ele deixa a oportunidade passar, ele deixa para depois.
Ele acha que ele não tem tempo, ele acha que agora não é a hora certa, ele pensa, não, tem que pensar com calma, não é? É interessante ver que o livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele dá uma ótima lição de produtividade para nós. Um dos maiores inimigos que nós temos, né, as finanças, é a falta de capacidade de decisão. Oportunidade aparece, nem sempre ela vai ficar lá. As boas oportunidades você tem que agarrar antes que outra pessoa venha, ou que as circunstâncias mudem, ou que a oportunidade deixe de existir. Então, não tomar uma decisão pode acabar se tornando a pior decisão de todas. E sem nós termos o absoluto controle do nosso hábito de protelar, de enrolar, de procrastinar, nós vamos ser dominados por esse inimigo. Veja, nenhuma pessoa pega o salário do mês e joga pela janela ou taca fogo. Ninguém abre a porta, né, da casa e fica esperando um ladrão aparecer para roubar a casa. Por que então que a gente, livremente, por nossa própria vontade, a gente desperdiça o nosso tempo com inutilidade? Você sabe o que eu estou falando. A gente faz hoje aquilo que vai me causar mal amanhã e eu deixo para amanhã aquilo que poderia começar a me trazer um bem hoje. Então fica essa pergunta para reflexão. Terceiro mandamento. Invista as suas economias para que elas tragam frutos e daí você reinveste os frutos. Prefira um risco baixo, evite perder dinheiro com operações arriscadas, em golpes que oferecem um ganho astronômico com pouco esforço. Evite investir naquilo que você não conhece. Primeiro adquira conhecimento. Tem um desdobramento dessa ideia de gastar menos do que a gente ganha que eu gosto muito e até vou listar de uma forma separada. Aumente a sua habilidade em ganhar mais. Aumente a sua habilidade em ganhar mais. Uma das formas mais diretas para isso é a gente buscar excelência. Seja qual for a sua atividade profissional, sempre é possível melhorar os resultados, entender quem é que está colhendo bons frutos e adotar essas boas práticas. Geralmente as pessoas que trabalham com mais afinco, com mais paixão, com mais persistência, com mais curiosidade, mais interesse, mais ética, mais concentração, são as pessoas que colhem mais resultados, não é? E isso tudo vai permitir que a gente possa implementar melhorias no nosso dia a dia. Olha, sempre dá para melhorar o que a gente faz. Melhorar a qualidade dos nossos serviços, dos nossos produtos, a velocidade que a gente entrega um resultado, um carinho, uma palavra amiga, um respeito ao cliente, a dedicação, se você é empregado, a dedicação ao seu trabalho, ao seu emprego, ao seu empregador, aos seus colegas de equipe. Sempre dá para melhorar e para isso a gente tem que ter humildade. Tem que estar aberto a críticas. Uma outra forma da gente investir bem é em conhecimento. Hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu posso não ter. Mas o bom conhecimento me ajuda sempre a ganhar mais, constantemente. Principalmente o conhecimento de finanças, conhecimento de empreendedorismo, qualificação profissional, comunicação. Isso tudo vai me ajudar ao longo da vida toda. Então vale muito a pena investir em conhecimento. E note que geralmente isso traz frutos de uma forma devagar, porém consistente. O pessoal fala que vem fácil, vai fácil. Na verdade, o que vem sem esforço, sem conhecimento, certo? O que vem sem conhecimento vai embora. Por quê? Porque é o conhecimento que vai me ajudar a multiplicar e manter aquele resultado. Então nós temos aqui vários desdobramentos dessa ideia de investir para colher mais frutos. Veja que ainda nós estamos falando dos desdobramentos desse terceiro mandamento, que é investir para colher mais frutos. E não é recomendado investir em áreas que a gente não conhece. Aí tem pessoas que falam, peraí, eu estou numa cilada, né? Se eu estou fazendo minhas economias, guardando 10% daquilo que eu ganho, muito bem, como é que eu vou investir se eu não entendo de investimento? Com conhecimento. Esse conhecimento, ele não precisa, nem deve ser apenas teórico, ao contrário, tem que ser prático. Quanto mais prático, melhor. Por isso, uma forma interessante de você adquirir conhecimento é com voluntariado. É você se aproximar de profissionais que atuam em áreas lucrativas, você se oferece para fazer alguma tarefa gratuitamente em troca de experiência. Experiência vale muito dinheiro. Isso vai alavancar o seu potencial de lucrar ainda mais no futuro. Uma das regras de ouro do Homem Mais Rico da Babilônia é você investir o dinheiro sob orientação de homens sábios. Muito bem, perfeito. Meu comentário pessoal é que não adianta o cara ser apenas sábio, ele tem que ser de confiança também. No Brasil a gente tem, infelizmente, uma quantidade muito grande de pessoas, más intenções, querendo empurrar pirâmides, falsas promessas, né? Até bancos, respeitados bancos.